e exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22 diz: E tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Isso é uma veracidade, é uma verdade que a Bíblia traz para nós, amados, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Aonde quer que você esteja, onde quer que esse vídeo chegue, que a bênção do Senhor ela chegue na tua vida, ela te alcance, ela mude a tua história, ela transforme a tua vida. Eu venho aqui para contar um pequeno testemunho, irmão, do que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Jesus disse: eis que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Há 2 semanas atrás, eu estava no culto, em um domingo, e a pastora da minha igreja estava pregando, a missionária Rose, estava pregando, e a mensagem que ela trouxe naquela noite de domingo, inspirada pelo Espírito Santo, foi uma mensagem que se encontra lá no livro de Lucas, sobre a mulher encurvada, uma mulher que andava encurvada. E eu estava, irmão, já há 3 dias sentindo uma enorme dor na região da nuca, acima, na região da nuca, aqui, bem em cima aqui. Uma dor incessata, uma dor que tomava remédio, não melhorava, e ela perturbava a noite inteira. E eu estava com medo de ser algo pior. E quando a missionária começou a pregar essa palavra da mulher encurvada, que tinha um espírito que aprisionava e fazia com que ela andasse encurvada, ali no momento em que aquela irmã estava pregando, ela falava muito sobre a autoridade, que a pessoa precisa buscar o conhecimento, mas também buscar a autoridade de Deus, buscar a unção do Espírito Santo. E quando ela começa a pregar essas palavras, eu disse: Deus, eu tomo posse da cura, da minha cura, porque essa dor está incomodando e eu não aceito ela na minha vida. Eu tomo posse. Assim, Jesus, como o Senhor foi na vida daquela mulher encurvada naquele dia, o Senhor é na minha vida hoje. E essa dor, a partir de hoje, ela não tem mais força na minha vida. E naquele momento, irmão, que eu fiz essa oração ali em espírito, enquanto eu ouvia a pregação da missionária, começou um grande queimou, como se fosse uma labareda de fogo na região onde eu estava sentindo a dor. E durante o tempo da mensagem, enquanto aquela mulher pregava, estava queimando, ardendo como se fosse uma pimenta malagueta, como se fosse uma labareda de fogo. Queimava e queimava e queimava, e eu ali de olhos fechados, meditando, tomando posse e repreendendo aquele mal. Eu falei: eu não aceito, eu sou servo do Senhor, eu não aceito miséria na minha vida, porque a doença não é de Deus, a doença ela é do maligno. Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito derrota, eu não aceito fracasso. E comecei a profetizar sobre minha vida naquele momento. E quanto mais eu profetizava, mais queimava, mais ardia aquele lugar. E eu pude perceber que já era a presença de Deus já operando o milagre, já queimando o mal. E quando aquela irmã ela acabou a pregação, eu já não estava sentindo mais dor nenhuma. Eu já não sentia mais nenhum incômodo naquele lugar. Parecia que eu estava como quem sonha. Já não sentia mais dor, já não sentia mais aquele incômodo, aquele desconforto. E graças a Deus eu falei: Deus, eu vou dar testemunho. Esperei
Hoje já vai fazer 2 semanas. Esperei, né, a concretização para dar um testemunho. Porque, irmão, nós devemos testemunhar. Quando Jesus ele operava milagres, quando Jesus fazia sinais, não é porque necessariamente era para que ele fizesse milagre para poder o povo ouvir a palavra dele, não. Ele fazia os sinais, fazia os prodígios para que o nome do Pai fosse glorificado. E de que forma era glorificado? Aquele ato extraordinário alcançava o coração de muitos incrédulos, muitas pessoas que já não tinham mais esperança, pessoas que já não acreditavam mais, pessoas que achavam que não tinha mais jeito para ele, aquela vida que eles viviam, né? Por exemplo, essa mulher, segundo as escrituras, né? Já há muito tempo ela sofria. Aquele cego lá, né, de Jericó, já há muito tempo mendigava, né? O homem, né, da beira do tanque de Siloé, já há muito tempo. A mulher do fluxo de sangue, já há 12 anos, né? Então, eram pessoas que já achavam que tinha chegado ao fim, que já não tinha mais jeito para aquele problema. Mas quando Jesus chegou, mudou a história. E por que Jesus mudou a história dessas pessoas? Para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome do Pai fosse exaltado, para que o nome do Senhor ele fosse glorificado através daquele ato e que o testemunho, né, a fidelidade do testemunho daqueles que tinha sido alcançado por aquela bênção, por aquela dádiva de Deus, né, viesse agora a alcançar, viesse tocar o coração de outros, né, que diante da situação era incrédulo, não acreditava, né, não acreditava, e aquele ato amolecia os corações de pessoas criam. Alguns daquela multidões acreditavam que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, ele é o Senhor. E naquele momento que alguém passava a acreditar, a ter esperança, verdadeiramente o nome do Pai ele era glorificado, né? Quando Lázaro morre, né? Quando Lázaro morre, né? Que os discípulos ficam sabendo a história que Lázaro estava ruim, estava doente, que Jesus manda o mensageiro de volta e fala que Lázaro não vai morrer e vai ficar tudo bem. Ali Jesus queria apaziguar o coração das irmãs, né? E o pior vem acontecer, a morte de Lázaro, o óbito. Mas Jesus vai chegar 4 dias depois. E quando Jesus chega, ali muitas pessoas já não tinham mais esperança, ninguém tinha mais esperança, porque havia um costume em Israel, um costume judeu, né? Que quando alguém da família morria, né? Aquela pessoa, às vezes o pai colocava aquele moribundo, né? Em um lugar fora do arraial, né? Fora do arraial, e esperava até 3 dias, porque havia uma esperança de que eles ressuscitassem, que ele viesse a ressuscitar. Mas passando-se de 3 dias, acabava todas as esperanças, aquele costume seria quebrado, porque o costume era 3 dias. E depois de 3 dias, quando aquele corpo começava a putreficar, a putrificação, né, e ele ia diluindo, então ali acabava-se as esperanças, né, acabava toda a esperança. Agora Lázaro, ele está enrolado de atadura numa tumba já há 4 dias. Há 4 dias. E nós observamos que Jesus, a palavra dele não cai por terra. Quando ele disse não, quando ele chega e ele fala para Maria, e fala para Maria, que fala para Maria, não chores, mulher,
porque o teu irmão está vivo, o teu irmão não está morto, apenas dorme, né? A palavra dele não cai por terra. Ele manda tirar a pedra, ele fala, tirai a pedra. Primeiro passo, a pedra significa incredulidade, significa impedimento. Mas Jesus, ele é pedra também, porque a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da esquina. E aquela rocha que foi feita a tumba para colocar Lázaro, quem criou foi Jesus. João capítulo 1, a partir do verso 1, diz que o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e andou como carne, como Deus, e o verbo voltou para o Pai, né? E está à destra de Deus Pai, porque tudo que foi feito foi por intermédio do verbo, e sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus tinha feito a rocha que Lázaro estava. E tinha uma rocha, uma pedra na porta do sepulcro, na entrada do sepulcro, da caverna. E essa pedra simbolizava o que? O impedimento. Simbolizava o impedimento. Então Jesus manda tirar a pedra. Por que Jesus mesmo não pode ordenar a pedra e dizer, pedra, sai daí, pedra, ou tirar ela? Porque a pedra da incredulidade, irmão, quem tem que tirar sou eu, quem tem que tirar é você, do seu coração. Quem tem que tirar a venda dos olhos sou eu, é você. É nós que temos que tirar a pedra. Para Jesus entrar, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se abrir eu entrarei e cearei, e ele comigo. Então, amados, somos nós quem temos que tirar a pedra. Jesus dá uma ordem, tirai a pedra. E quando a pedra é removida, Jesus não disse, espírito de vida, volte ao corpo de Lázaro e ele viva. Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Jesus apenas chamou e disse, Lázaro, sai para fora. Porque a palavra de Jesus é tão fiel e verdadeira, que quando ele diz que Lázaro não estava morto, apenas dormia, né? E a palavra dele estava entrando em ação, porque antes dele vir para a casa de Marta e Maria, em Betânia, o que ele vai fazer? Ele vai falar por discípulo, não, Lázaro está dormindo. E os discípulos dizem, mas se ele dorme, Senhor, por que o Senhor não deixa ele lá dormindo, descansando, e vamos ficar aqui, porque até esses dias queriam te matar, né? E Jesus diz, não, Lázaro, ele dorme e eu vou despertá-lo. Em momento algum, Jesus quis preocupar os discípulos, porque ele sabia que ele é a própria essência da vida. Ele tinha plena certeza que ele é a própria essência da vida. E aonde a vida chega, a morte não pode reinar. Jesus é a própria vida. E quando Jesus chega naquele ambiente, a morte não pode reinar. A morte que estava imperando ali no corpo de Lázaro, automaticamente ela bateu em retirada. Ela bateu em retirada porque a vida chegou, o espírito de vida chegou naquele lugar. Então ele diz, tirai a pedra. E quando aquela pedra é removida, ele chama Lázaro pelo nome, diz, Lázaro, sai para fora. Então, amado, meus queridos, tira a pedra do impedimento, tira a pedra da incredulidade, creia mais nas promessas de Deus para a tua vida. O Senhor tem o melhor para você. Eu acreditei, eu tomei posse, e naquela pregação, o Senhor se manifestou na minha vida e operou um grande milagre. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida da missionária, a vida da minha família, a minha vida, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.